Olá, boa noite para vocês. Agora 6 horas e 51 minutos. Foi aceito hoje pela juíza Sueli Zereich o pedido de recurso da decisão da cassação do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, e do vice Edson de Oliveira. Agora o caso está com o TRE e cabe recurso em segunda instância. Já na Câmara, os vereadores votaram hoje um pedido de abertura de uma comissão processante para apurar as denúncias da Justiça contra o prefeito Ortiz Júnior, que está cassado desde a semana passada, mas ainda permanece no cargo. A repórter Janaína Rodrigues está ao vivo lá na sede do Legislativo e vai trazer as informações. Boa noite, Janaína. A sessão já terminou? Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. A sessão terminou há poucos minutos. O pedido de instalação da comissão não foi aceito. Eu converso agora com a presidente da Câmara, a vereadora Graça, que vai nos dar mais informações. Boa noite, vereadora. Por que o pedido de instalação dessa comissão não foi aceito? Bom, desde quando recebemos a denúncia, solicitei um parecer jurídico da casa. O que não foi colocado é que a Câmara Municipal não tem competência para abrir uma comissão processante para avaliar supostas irregularidades em campanha eleitoral, conforme a base dessa denúncia foi o que aconteceu, e supostas irregularidades que aconteceram na campanha eleitoral. E sim a Justiça Eleitoral que tem essa competência. A Câmara Municipal tem a responsabilidade sim de fiscalizar o prefeito desde que esteja no mandato, o que não tinha acontecido, porque o prefeito assumiu em janeiro de 2013 e essa denúncia se baseou na campanha eleitoral de 2012. E ele pode entrar de novo com esse processo, o vereador da oposição, no caso? Qualquer eleitor, qualquer munícipe, qualquer vereador pode entrar com uma solicitação de comissão processante desde que tenha embasamento legal e justifique, né, o motivo da comissão processante. O que não aconteceu devido, ele se baseou em supostas irregularidades que aconteceram na campanha eleitoral e não no seu mandato. E a questão de não ter documentos, provas também é com relação a isso? Não, documentos, provas, a gente realmente não tem, porque isso já está sendo até avaliado, já temos até a Justiça Eleitoral que está fiscalizando toda essa questão. A Câmara Municipal, como eu comentei, tem a obrigação de fiscalizar a improbidade administrativa, mas isso só ocorre quando o prefeito assume, né? E o prefeito só assumiu em janeiro de 2013. Certo, vereador, obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio, Mônica. Obrigada, Janaína. Bom, em Guaratinguetá, o prefeito Francisco Carlos foi absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral de acusação de improbidade administrativa, o que poderia resultar na cassação de mandato e a perda dos direitos políticos por 8 anos. Francisco Carlos teve a documentação de 2003 rejeitada pelo Tribunal de Contas. O parecer foi mantido pelos vereadores. No processo eram investigadas irregularidades como falta de pagamento de pregatórios municipais e descumprimento de itens da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em outubro do ano passado, a Justiça Eleitoral de Guaratinguetá chegou a declarar que o segundo colocado nas eleições, Miguel Sampaio, do PSB, iria assumir a cadeira do Executivo. A defesa de Francisco Carlos recorreu e ele permaneceu no cargo. De janeiro até agora, já são mais de 300 ocorrências de queimadas na região. A maioria delas em agosto por causa do tempo seco, segundo os bombeiros. Hoje ainda havia fumaça no banhado em São José dos Campos. Mais de 2 quilômetros de vegetação foram destruídos no incêndio. Além do meio ambiente, a população também sofre. Um dia após o incêndio que atingiu o terreno do banhado, ainda era possível ver alguns pequenos focos de queimadas no local. Nesta época de tempo seco, o monitoramento deve ser constante, pois as chamas podem rapidamente tomar grandes proporções. A população, a gente pede apoio delas, que o órgão público não está onipresente em todos os locais. Então o morador naquele bairro específico, ele já faz o contato e denuncie, né, para a Polícia Militar 190 que alguém está atacando fogo naquele local, porque é um crime ambiental que está sendo cometido naquele momento. E é lógico, aqueles pequenos
bituca de cigarro que começa, se conseguir apagar, até apaga, porque é simples, né? Não, a gente orienta, não entrar na mata, apagar nada disso. Aí tem que ser Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil que foi capacitado pelo bombeiro. As estatísticas do Corpo de Bombeiros comprovam um número alarmante de queimadas no Vale do Paraíba. Desde janeiro, eles atenderam 341 ocorrências desse tipo, a maioria em agosto. O mês de agosto é o mês mais crítico, né? Na época da estiagem, né? Vai de agosto a setembro. A gente está no auge da estiagem. Então é comum que o número de queimadas aumente nessa época. Infelizmente, mais de 99% dos incêndios em mato que a gente tem atendido aqui foram incêndios criminosos. Ou seja, pessoas que vão limpar o terreno, fazer qualquer tipo de acero, eles pegam esse capim ou mato que acabaram de cortar e tacam fogo. Na ocorrência desta terça-feira, o fogo no banhado só foi controlado pelos bombeiros após 5 horas. Mais de 2 quilômetros de vegetação foram afetados, um estrago irreversível para o meio ambiente. Nós vamos sentir futuramente no nosso clima, né? As mudanças climáticas são resultado de um evento como esse. Então ocorreu essa queimada aqui, mas as nossas unidades de conservação da região, né, os nossos parques, também sofrem queimadas, né? Então isso vai somatizar e daqui a um tempo nós vamos sofrer a consequência do todo. E se lembrarmos que há 50 anos atrás, essa cidade de São José dos Campos era uma cidade sanatorial, ou seja, o clima daqui era muito perfeito para cuidar dos tuberculosos. O que fizemos em 50 anos para reverter isso, né? Aí que tem que pensar nisso. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, não chove nas principais cidades do Vale do Paraíba há pouco mais de um mês. Em alguns períodos do dia, a taxa de umidade relativa do ar varia de 20% a 30%. O tempo seco facilita a propagação de queimadas e prejudica principalmente quem sofre de problemas respiratórios. Nos postos de saúde, as queixas mais comuns são sangramento no nariz e dificuldades para respirar. As crianças costumam ser as mais afetadas. É difícil para dormir, né? Sente muita tosse muito, o nariz sempre bem escorrendo sempre. Mas a gente vai tentando colocar alguma coisa dentro do quarto, uma toalha, alguma coisa para umedecer um pouco o ambiente, né? A criança sofre, adulto também sofre, né? Sofre bastante, bastante. Eu tenho rinite, nossa, tem época que chega até a sangrar, porque de tanto que o tempo seco prejudica a nossa respiração, né? Este aposentado procurou atendimento por causa de falta de ar e dor no peito. Aperta mais não é para dormir, que aumenta mais a falta de ar. Mas também só na época do tempo seco. Principalmente o que aconteceu ontem no banhado ali, ajudou a piorar mais ainda a falta de ar. Por isso que eu vim no médico agora. A principal suspeita é de que o incêndio no banhado tenha sido criminoso. As causas estão sendo investigadas pela Polícia Civil. E o telefone para denúncias do Corpo de Bombeiros é o 193. E falando nisso, na tarde de hoje, a Defesa Civil e os bombeiros foram acionados para combater uma queimada na beira da rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. As chamas causaram muita fumaça no local e que dispersou, inclusive, para o bairro Campos Elíseos e atingiu casas e uma escola da região. E segundo a meteorologia, o tempo seco deve continuar pelo menos até sábado na região. Vamos ver agora como ficará o tempo amanhã. Na quinta-feira, o sol vai predominar em toda a região. Ao amanhecer, haverá formação de nevoeiro no vale e serra. A temperatura mínima estará baixa, com possibilidade de geada na serra. 3 graus em Campos do Jordão, 6 graus em Cunha e 11 graus em São José dos Campos. Já as máximas estarão em elevação. 20 graus em Ubatuba e 21 graus em Jacareí e Cachoeira Paulista. E no próximo bloco já começaram as obras de construção do teleférico que vai ligar a Basílica até o Morro do Cruzeiro em Aparecida. E aproveite o intervalo para interagir conosco. Acesse o nosso site tvbandvale.com.br. Agora às 7 horas, a gente volta em instantes.